A paz de Deus a todos os meus queridos irmãos e irmãs. Eu quero nesse vídeo ser bem breve. Antes de tudo eu peço que você deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você é da CCB, Congregação Cristã no Brasil, compartilhe urgente esse vídeo nos grupos da CCB que você está participando e nas suas redes sociais. Eu quero nessa oportunidade fazer uma análise do que está acontecendo em torno de uma pregação de um ancião aqui do Paraná. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de que um ancião da CCB havia pregado em um culto que Deus estava queimando com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia e ler livros paralelos, que isso era uma lepra. Um irmão me passou essa mensagem, me contando esse episódio, mas não me mostrou a pregação em áudio na íntegra. Eu confesso que à primeira vista eu fiquei escandalizado, e completamente revoltado, porque vocês sabem que eu sou um grande defensor do estudo da Bíblia na CCB. Inclusive, olha aqui, tanto de livros teológicos que eu tenho. Porém, eu não sabia quem era o ancião do áudio ou aonde era a sua congregação. Até que eu fiquei sabendo que um trecho da pregação estava no canal de um dos críticos da CCB, que eu tive o desprazer e a insatisfação de me submeter a olhar aquela cara antipática e aquela voz asquerosa para entender o que o ancião havia pregado a respeito do estudo da Bíblia. Eu descobri que o ancião em questão é o irmão Elgin Correia, Ele não é ancião em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, como o cidadão crítico da CCB havia colocado no seu vídeo. O cara é tão obcecado por falar mal da CCB que ele não se dá o capricho de pesquisar minuciosamente os fatos para depois postar no canal dele. Ele pega as informações de qualquer jeito, sem buscar saber a fonte e as verdades sobre o assunto, e coloca lá no canal. O irmão Elgin Correia, sim, foi ancião no Rio Grande do Sul. Ele foi levantado para ancião na cidade de Palmeiras das Missões. E devido a um processo difícil que ele enfrentou, que logo no decorrer desse vídeo eu vou falar, ele retornou à sua cidade de origem, onde mora toda a sua família, que é Cascavel, aqui no Paraná. Como eu tenho bastante contatos e bastante amizade na CCB, eu descobri que uma pessoa conhecida minha esteve no culto para a mocidade que o irmão Elgin presidiu, e eu indaguei essa pessoa para que me contasse se realmente ele pregou contra o estudo da Bíblia. Porque é fácil você pegar um trecho de uma pregação, isolar aquela parte do contexto geral do que está sendo falado e sair difamando e denegrindo e mentindo sobre os outros. Eu me conduí do irmão Elgin, porque a palavra de Deus, ela é clara em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 16, dizendo que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então a pessoa pegar um trecho de uma pregação sem saber o contexto e folgar com a injustiça, isso é pecado. No meu caso, se eu fosse falar sobre esse assunto, eu teria que ter pesquisado antes para saber a verdade, o contexto de tudo, para poder dar qualquer opinião aqui nas redes sociais. Eu pensei em fazer um vídeo mediante o trecho dessa pregação, porque à primeira vista, ao ouvi-la, é chocante você ouvir um ancião dizendo que estudar a Bíblia é um espírito, que Deus ia queimar esse espírito, que estudar a Bíblia é lepra. Você escandaliza. Até que eu descobri vários detalhes sobre esse episódio, sobre essa pregação, que foi feita no dia 28 de setembro de 2024. A palavra que o irmão Elgin pregou foi 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Em resumo, esse texto que foi pregado pelo irmão narra a parte punitiva da vida do rei Uzias, que havia sido um governante poderoso e próspero em Judá, e durante grande parte do seu reinado ele buscou a Deus e foi abençoado por Deus com vitórias militares e o progresso do seu reino. No entanto, após ele alcançar grande sucesso, ficar famoso, Uzias se tornou arrogante, deixando seu coração se exaltar, e movido por esse orgulho, ele desrespeitou as ordens de Deus e entrou no templo santo do Senhor para queimar incenso no altar, algo que, de acordo com a lei de Moisés, era uma função restrita e permitida somente aos sacerdotes. Quando os sacerdotes tentaram impedir Uzias, ele se revoltou, insistindo na sua desobediência. Como resultado direto dessa rebeldia, Deus o puniu imediatamente com lepra, que apareceu na sua testa enquanto ele ainda estava dentro do templo. E devido à sua condição de leproso, ele foi obrigado a viver isolado pelo resto da sua vida, afastado das suas funções reais, enquanto seu filho Jotão assumiu o governo em seu lugar. Então esse foi o contexto da pregação do irmão Elgin. E diante dessa palavra, o irmão Elgin indagava a mocidade. Quem a mocidade estava acompanhando nas redes sociais? O que eles estavam assistindo? Quem estava em sua sala, em seus sofás, falando da Bíblia? Quais grupos bíblicos eles estavam? Será que eles estavam sendo contaminados com filosofias e ensinos deturpados? Aquele músico que tocava já não toca mais, aquela organista que tocava na igreja já não toca mais, porque estão ouvindo ventos
de doutrinas que estão os afastando da fé. E quando a pessoa foi me contando o contexto dessa pregação, imediatamente eu entendi o contexto da palavra, porque essa pregação do irmão Elgin durou 30 minutos. O crítico da CCB, que se acha o erudito bíblico, colocou 5 minutos de pregação. Por que ele não colocou a pregação inteira? Se o irmão Elgin tivesse pregado contra o estudo da Bíblia, realmente eu ficaria revoltado com ele. Mas as pessoas que me relataram que estavam presentes nesse culto, disseram que a pregação estava voltada ao que está acontecendo na CCB. Tem pessoas que foram do ministério da CCB, estão dentro da CCB, porém estão dando estudos e ensinos bíblicos nas casas e também em grandes salões, direcionando as pessoas de dentro da CCB a saírem da congregação cristã e irem para essas igrejas reformadas como a presbiteriana e a igreja batista. Essas pessoas, elas ainda estão na CCB. Esse cidadão e mais a sua turma. Tá? Estão tirando as pessoas da congregação cristã no Brasil. Esse é o espírito do diabo. Existem lugares do Brasil e na Europa que estão dando cursos para membros da CCB e o diploma é um certificado dizendo: eu renuncio à minha fé na congregação cristã no Brasil e não pertenço mais à congregação cristã no Brasil. Eu achei o verdadeiro evangelho. Então isso está acontecendo dentro da CCB. Estudos bíblicos, encontro de estudos bíblicos, que ao meu ver é maravilhoso, porém muitos deles estão se afastando, se contaminando com doutrinas calvinistas. Tá? Para quem não sabe, existem duas correntes teológicas, a arminiana e a calvinista. A CCB ela se define mais no aspecto arminiano, que é bíblico. Porém a teologia calvinista é diabólica. Tá? Ela defende um Deus como um ser carrasco, sem amor, sem misericórdia, que antes da fundação do mundo criou uma parcela de pessoas para serem condenadas e outra parcela de pessoas para serem salvas. E até um maníaco que fez o mal para uma criança foi Deus que determinou que ele fizesse aquele mal. Inclusive eu estou com esse livro aqui, ó. Que amor é este? A falsa representação do Deus do calvinismo, de Dave Hunt. Para você que está com a mente sendo deturpada por pessoas das igrejas calvinistas, é muito bom você ler esse livro antes de você sair da CCB e se enfiar nessas igrejas presbiterianas, reformadas e batistas que tem essa doutrina diabólica. Diante disto, se for para estudar a Bíblia, para você se afundar numa teologia que desacredita dos dons espirituais igual aos calvinistas, que faz Deus um carrasco, então é melhor mesmo que o Espírito Santo de Deus queime esse espírito de estudar a Bíblia nessa direção. Eu não conheço o irmão Elgin pessoalmente. Eu conheço um dos seus irmãos, que inclusive eu fui padrinho de um casamento em Cascavel e o irmão dele também foi. Eu vou falar que eu acredito que não tem problema. Um dos seus irmãos é o irmão Eliseu, que é cooperador em Cascavel, dono daquela famosa loja Filato Bene. O seu outro irmão também, o Gideão, é cooperador, se não me engano, em Toledo. Irmão Elgin é um homem íntegro, que não se vê falar nada que desabone a sua conduta espiritual. Eu conheço o seu pai, né, que é o irmão Genesi, que é um grande evangelista, que eu tenho conhecimento que o irmão Genesi, pai do Elgin, ganhou muitas almas para o reino de Deus, levou muitas pessoas a Cristo. E para título de informação, o pai do irmão Elgin, né, o irmão Genesi, já fez vários livrinhos com diversas argumentações sobre vários pontos bíblicos, como dízimo, sábado. Então o pai desse ancião que está sendo massacrado é um homem bíblico. Pessoas daqui da cidade de onde eu moro, que têm amizade com essa família, dizem que eles respiram Bíblia. Então o que está acontecendo? A pregação do irmão Elgin, ela foi cortada um pedaço, tirada fora do contexto, ou seja, o contexto da pregação é que a mocidade estava assistindo a algo que poderia comprometê-las. O que a mocidade estava consumindo, o que a mocidade estava estudando, poderia causar uma lepra espiritual. Vocês sabem que eu, dando ouvido para esses críticos aí, eu fiquei 9 meses parado, leproso espiritual. Então, a pregação do irmão não estava errada, de jeito nenhum. Da pregação, o irmão Elgin alertou a mocidade que estava estudando a Bíblia com pessoas com a mente deturpada, repleta de filosofias malignas na mente. Então, Deus mandaria o seu espírito para queimar esse tipo de estudo bíblico. Essa é a verdade. E se alguém quiser combater comigo o que eu estou falando, eu desafio que coloque 30 minutos da pregação dele na íntegra, para todo mundo ouvir. E vamos ver se realmente o irmão Elgin pregou contra o estudo da Bíblia para o conhecimento da palavra de Deus, ou se ele pregou contra o estudo bíblico que está desviando os crentes com filosofias malignas. Será que o irmão Elgin está errado em expulsar o espírito do estudo bíblico prejudicial da igreja? Se ele está errado, então o apóstolo Paulo também está errado. O apóstolo Paulo adverte os cristãos
a evitarem falsos mestres que propagam filosofias vãs e enganosas. Em Colossenses 2, versículo 8, ele diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém te faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui Paulo está alertando contra ensinamentos que desviam o foco a Cristo e da verdade do Evangelho, sendo baseados em conceitos humanos, como os próprios conceitos calvinistas, que são filosofias que não se alinham com a verdade da palavra de Deus. Ele incentiva os crentes a se manterem firmes na fé em Cristo e não se deixarem enganar por doutrinas que parecem bíblicas, mas que na verdade são vazias. Então pegar uma pregação, tirar fora do contexto, é covardia. Isso é uma tremenda covardia, isso é pecado. Porque esses caras, esses críticos, principalmente o erudito bíblico, iracundo e raivoso, eles têm tanto ódio da CCB que eles pensam na CCB 24 horas por dia. Inclusive, eu fiz até uma homenagem para eles. Eu vou colocar aqui o vídeo da homenagem que eu fiz. Ai, que saudade viu. Não posso te esquecer, congregação cristã no Brasil. Ai, que saudade viu. Não posso te esquecer, congregação cristã no Brasil. Ai, que saudade viu. Não posso te esquecer, congregação cristã no Brasil. Então esse pessoal da crítica CCB, eles não buscam saber a fundo o que foi falado na pregação, eles cortam a pregação, tiram do contexto. E olha como você tirar algo do contexto pode ser prejudicial. Por exemplo, se você pegar Romanos capítulo 8, versículo 1, e ler somente a metade do versículo que diz, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que dá para entender lendo só esse pedaço? Dá a entender que Paulo, ele é um preterista, ou um universalista, né, que diz que pode pecar à vontade, como tem muitos, né, aqui no YouTube, até ex-membros da CCB pregando, né, que Cristo pagou nossos pecados na cruz, então nós podemos adulterar, beber, fumar, se prostituir, fazer de tudo, porque os nossos pecados já foram perdoados na cruz. Porque, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Se você ler o versículo inteiro, no contexto original, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que andam segundo o Espírito de Deus, obedecendo os preceitos bíblicos da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Isso é para vocês entenderem o que é tirar algo do contexto para fazer acusações infundadas e disseminarem mentiras e inverdades aqui na internet, tá? Então eu quero falar um pouco também sobre esse ancião que os críticos estão massacrando. Pegar um pedaço da pregação do coitado do irmão e fazer um fuzuê, isso é para denegrir a imagem do irmão. Inclusive tem um áudio que eu recebi desse ancião, do irmão Elgin, se pronunciando sobre essa pregação, e ele reconhece que faltou ele se expressar melhor quando ele disse que Deus estava queimando o espírito de estudar a Bíblia. Ele fala que ele deveria ter se expressado dizendo que Deus estava queimando do meio da mocidade o espírito de estudar a Bíblia e se perder em falsas doutrinas. Como eu disse, seu pai é um grande evangelista. O seu irmão Eliseu, da loja Filato Bene, é cooperador em Cascavel. O seu outro irmão, Gideão, é cooperador em Toledo. Então são uma família, eles são 3 irmãos que são todos crentes, estão no ministério da CCB, são crentes desde criança, nunca se desviaram, são pessoas acima de qualquer acusação que possam manchar as suas reputações. E eu quero informar vocês que o irmão Elgin está passando por um cálice bastante difícil, tá? Ele lutou pela vida da sua esposa durante 4 anos e 2 meses. A irmã passou por um tratamento de combate ao câncer e infelizmente ela partiu. O Senhor a recolheu faz 1 ano e 2 meses. Então o irmão Elgin está viúvo. Ele teve que mudar de Palmeira das Missões para Cascavel para ficar perto da sua família, junto da sua mãe, do seu pai e dos seus irmãos. Agora ele é pai e mãe das suas 2 filhas, uma de 17 e outra de apenas 10 anos. Ele passou por uma perda, está com uma dificuldade financeira muito grande, e junto à dificuldade financeira, a perda da sua esposa, a responsabilidade de criar as 2 filhas, e agora o seu nome envolvido em canais de críticos da CCB. Pelo que eu fiquei sabendo, ele se encontra nesse momento muito abatido com todos esses problemas e agora com esses críticos o denigrindo na internet.
Então, se você é da CCB e ouviu e assistiu esses vídeos falando mal do irmão Elgin, vigie, porque o irmão Elgin não pregou contra o estudo da Bíblia. Ele pregou contra estudos filosóficos da Bíblia. Deus usou ele para pregar contra esses estudos calvinistas, esses livros paralelos que ele diz na pregação. Foi o próprio Espírito Santo que deu na boca dele sobre esses livros diabólicos produzidos através dos ensinos de João Calvino. Então, se alguém tiver com dúvidas, eu vou tentar entrar em contato com alguém em Cascavel que me passe o telefone do irmão Elgin, tá? E se ele permitir, eu quero colocar aqui o áudio da sua defesa e do seu pronunciamento sobre essas acusações que estão fazendo contra ele. Bom, esse é o assunto. Deus que abençoe a todos que assistiram. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos.